desmatamento. Eu estava falando com o Caio Junqueira sobre as medidas assinadas hoje, mas a Larissa Rodrigues... Bom, termina você então, Caio, primeiro, das medidas em geral que Lula já assinou, revogando medidas de Jair Bolsonaro. Isso, tem um pacotaço que foi assinado aí junto com essa nomeação de ministros. Eu vou deixar os da área ambiental, que a Lari tinha trazido no jornal anterior, com ela, mas eu vou me ater aqui, Márcio, às medidas econômicas, duas muito importantes, na verdade três. Uma, que retira Petrobras, Correios e Empresa Brasil de Comunicação do programa de desestatização, ou seja, essas empresas, essas companhias brasileiras não mais poderão, pelo menos neste mandato, ser privatizadas. O Lula assinou a retirada dessas estatais do programa de privatização, de desestatização. E a outra, que foi um debate das últimas semanas, a prorrogação de benefícios fiscais para combustíveis. O que o Lula assinou? Uma medida provisória prorrogando uma medida do governo Bolsonaro por 60 dias para a gasolina e por mais tempo para outros combustíveis como diesel, etanol e gás de cozinha. Ou seja, houve um embate, na verdade, Márcio, da ala política com a nova equipe econômica. A nova equipe econômica, o ministro Fernando Haddad, era contrário a essa prorrogação, mas acabou sendo, de certa maneira, atravessado ali por o que a gente está chamando de ala política. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, defenderam publicamente a prorrogação desse benefício, porque temendo o impacto da inflação e, consequentemente, o impacto na popularidade do aumento da inflação, na popularidade do governo que chega. Já podemos dizer que foi uma primeira derrota de Fernando Haddad nessa, que a gente pode chamar de queda de braço, primeira queda de braço deste novo governo. Vamos agora com a Larissa Rodrigues, nossa analista de política, que também tem informações sobre as medidas provisórias assinadas hoje por Lula, especificamente as ligadas a meio ambiente. Não é isso, Larissa? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem acompanha a gente aqui no Prime. Feliz ano novo, que seja um ano de boas notícias, né? É o que o jornalista sempre quer dar. Sobre a questão ambiental, a gente escutou há pouco a nova ministra, né, Marina Silva, trazendo alguns detalhes do que vai ser feito nos próximos dias na questão do meio ambiente. Então, o Caio falava desse revogaço, desse tanto de coisa assinada hoje, no primeiro momento, durante a posse ainda, né, durante a cerimônia de posse do presidente Lula, e teve coisas relacionadas a essa agenda ambiental. Vou trazer, por exemplo, 2 decretos, e Marina Silva falou sobre eles ali por cima. Um que prevê, então, em 45 dias, que se apresente alguns detalhes, algumas propostas para regulamentar o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, que durante o governo Bolsonaro ficou de lado. Durante algum tempo ali saiu muitos representantes da sociedade civil desse conselho. Junto com esse decreto foi assinado um também que prevê aumentar o poder do IBAMA, em especial na questão de combate ao desmatamento. E nesse decreto é citado Amazônia, Cerrado e ainda fala em todos os biomas brasileiros. Então, uma tentativa de amenizar o desmatamento em todo o Brasil, em todos os biomas, e dando um poder que foi retirado do IBAMA. Com isso, também, paralelamente, tentar recriar e normatizar o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Marina Silva também tocou ali por cima, e é importante a gente trazer números. Deixa eu olhar aqui, 3,3 bilhões para ser exata, ao restabelecer o Fundo Amazônico, aquele fundo da Amazônia. A gente lembra que durante o governo Bolsonaro, esse fundo chegou a ser suspenso, porque esse fundo ele é composto por doações internacionais. Então, se eu não me engano, foi a própria Alemanha, por exemplo, que cancelou as doações, alegando que não havia uma política de combate ao desmatamento da Amazônia no governo Bolsonaro. E as negociações com esses países foram retomadas ainda durante a campanha, e quando Lula também venceu as eleições e foi na COP27, a gente lembra, ali no Egito, também teve conversas de que seria reestabelecido esse fundo e para trazer valores, então, de 3,3 bilhões de reais. Ainda sobre a história do revogaço, foi revogado hoje também, durante esse pacotão, as medidas do governo Bolsonaro, aqui citando, abrindo aspas, que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental. Márcio. Obrigado, Larissa Rodrigues.